Nutricionista com abordagem comportamental, o que você deve esperar dessa consulta? Meu nome é Milena Hernandes, eu sou nutricionista e eu utilizo essa abordagem comportamental nas minhas consultas. Eu tô aqui para esclarecer um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro eu queria deixar minha opinião aqui, que todo profissional devia usar ferramentas, né, da nutrição comportamental, ferramentas comportamentais na hora de lidar com seus pacientes, porque a gente tem que entender que o ser humano é um ser que é muito influenciado pelo seu comportamento. A alimentação, inclusive, é um fator bem influenciado pelo comportamento e nem sempre pela fisiologia, né? Pela fome de verdade, pela saciedade de verdade. Muitas vezes o comportamento ele está relacionado com esse ato de se alimentar. Então, dito isso, se você me procurar para auxiliar você com alguma questão comportamental, como a sua relação com a comida, sua relação com doce, seletividade alimentar ou qualquer outra questão, a base da consulta vai ser muito parecida com outras consultas que eu faço com pessoas que têm outros objetivos, tá? Mas a gente já vai pensando, assim, se você chega com essa queixa, a gente já vai pensando em estratégias que vão ser utilizadas para lidar com as suas questões. Quem são as coisas, né, as pessoas que fazem com que você perca a consciência, perca o controle na hora de se alimentar? Por que que isso acontece? Tudo isso a gente vai ter que entender. E também vamos entender com quem a gente vai contar para ajudar a gente no processo. Uma equipe multiprofissional, nesses casos, é muito importante, é essencial. E se essa equipe, com nutricionista, psicólogo, psiquiatra, às vezes, se comunicar, fica melhor ainda. Por isso que eu sempre me deixo à disposição dos outros profissionais que cuidam dos meus pacientes, para que a gente possa conversar sobre o caso e tomar as decisões, né, de forma conjunta, com todo mundo sabendo tudo que está acontecendo. Bom, na maioria dos casos eu não trabalho com uma abordagem não prescritiva, que seria não prescrever planejamento alimentar. Então, tem pessoas que trabalham com essa abordagem não prescritiva de não ter realmente um planejamento onde se guiar, né, em relação à alimentação. Mas eu vou fazer com que o seu planejamento, ele não seja uma prisão, de você sentir, assim, que só tem aquelas opções, que está muito limitado. Ele vai ser um planejamento libertador, que você vai ter a sua autonomia e você vai desenvolver cada vez mais essa autonomia até o ponto que você vai conseguir fazer suas escolhas de forma confortável e de forma adequada, sozinha, né? Sozinho. Então, a intenção do planejamento alimentar, nesses casos, né, em que as pessoas têm alguma questão comportamental, a intenção dele é realmente fazer com que você possa prever as suas refeições e fazer com que você possa planejar elas. Então, você antecipar tudo isso e deixar as coisas prontas, ou pelo menos ter as coisas em casa, para que na hora da refeição não seja aquele desespero de meu Deus, não sei o que eu vou comer, e daí você fica mais suscetível a pedir alguma refeição pronta, né, num delivery, ou você se desespera e acaba comendo muito mais, porque você não tinha a tua refeição pronta, você não tinha nada planejado. Então, o planejamento alimentar, ele vem com o papel de fazer com que você pense no momento correto, né, sobre comida. E não o tempo todo de o que eu vou comer, o que eu vou tomar café da manhã, o que eu vou jantar, o que eu vou comer de lanche, o que eu vou comer no final de semana, fica todo esse questionamento, nossa, tem as respostas. Então, isso muitas vezes, o planejamento, muitas vezes, ele traz essa tranquilidade de não ter que pensar em comida o tempo todo. Na consulta, a gente vai identificar por que sua relação com a comida é ruim, em qual momento a relação com a comida ficou ruim na sua vida, por que ela é assim hoje, o que acontece que desperta essa relação que não é saudável com a comida. O que você pensa sobre isso?
E a partir desse momento, né, a gente vai identificar também quais momentos do dia isso acontece, quais momentos da semana isso acontece, algum tipo de descontrole, alguma falta de consciência, né, ao se alimentar, algum desconforto físico, algum desconforto psicológico. E isso tudo, além, né, de analisar todas as outras questões fisiológicas, todas as outras questões de histórico, de saúde da sua vida, que eu vou obter essas informações através de perguntinhas que eu vou te fazendo, como numa consulta comum. Então, o problema identificado, né, os motivos pelos quais você faz isso, pelos quais isso acontece, a gente vai pensar nas alternativas para resolvê-lo. Ou a gente vai tentar chegar o mais próximo da solução possível. E eu vou te explicar como a gente não precisa mudar da noite para o dia, como esse processo pode ser gradual, que ele sendo gradual tem mais chance de você se manter, né, naquele estado ali da solução, e que se a gente tentar mudar da noite para o dia, isso pode ser ruim, porque pode desencadear algum processo de ansiedade, algum processo de culpa e fazer com que você realmente desista e que você regrida para um estágio anterior até o que você estava quando você chegou. Então, dependendo da questão, né, que a gente vai resolver, eu vou te ajudar a desconstruir alguns conceitos, se você tiver conceitos que são equivocados, já formados na sua cabeça, eu vou te explicar cada um deles, porque na hora que a gente entende, na hora que a gente entende o que está por trás, a gente realmente começa a colocar isso em prática, a gente realmente começa a acreditar, né? Porque não é só eu falando algo para você, eu explicando, você entendendo realmente o que está por trás. Então a gente vai estabelecer algumas metas, alguns objetivos, se isso funcionar para você. Então, eu estou explicando aqui mais ou menos todas as possibilidades que a gente vai ter, né, quando a gente estiver fazendo uma consulta com uma abordagem comportamental. Mas isso não significa que a gente vai fazer todas. A gente vai fazer realmente o que funciona para você. E é por isso que cada consulta é única e cada consulta deve ser individualizada. Então, a gente, além de estabelecer essas metas e objetivos, a gente vai fazer o passo a passo para chegar nesse objetivo. Não vai simplesmente ser um estabelecimento de objetivo e é isso, chega lá sozinha. Não. Se precisar, eu vou te dar a mão no começo do caminho para te guiar mesmo, e depois a gente solta essa mão e você consegue fazer tudo sozinha ou sozinho. Então, vai ser muito importante ter esse suporte, ter esse guia, para que você se mantenha com constância no processo e vá evoluindo gradualmente. E entenda que a evolução gradual, ela é muito boa. Tá tudo bem evoluir gradualmente, não precisa evoluir 100% de um dia para o outro. É muito importante que a gente entenda isso, porque às vezes a autocobrança, ela tá muito presente em pacientes que têm questões comportamentais com a comida, com o ato de se alimentar. Então existe uma autocobrança muito grande, um autojulgamento, uma culpa envolvida também. Então a gente precisa desconstruir tudo isso. Daí você vai melhorando, você vai colocando as ferramentas em prática, você vai exercitando dia a dia uma relação melhor com a comida. E no fim, vai ser completamente natural lidar com a alimentação. A sua relação com a comida vai ser neutra. Você vai entender que a comida está ali para te dar energia, que em alguns momentos ela vai fazer parte da socialização, ela vai fazer parte do seu prazer, mas acima de tudo, você vai entender que você não vive para comer, que você come para viver, né? Que é o contrário, que você come para que você tenha energia, para viver sua vida, para você viajar, para você fazer as coisas que você gosta. E não que a sua vida deve ser baseada na comida, em tudo que você vai comer e que você fica o tempo todo pensando em comida. Então, com o passar do tempo, você vai estar fazendo suas próprias escolhas, você vai estar compreendendo mais os processos, você vai conseguir antecipar também situações que você passava antes com mais frequência. E antecipando essas situações, você vai entender o que você pode fazer, né, durante essa situação, quando isso acontecer. E isso vai te dando mais liberdade, porque você vai ter essa liberdade de escolha, você vai ter esse controle também, né, de você entender tudo o que está acontecendo com você, com seus pensamentos,
como você se comporta em certas situações, antecipar essas situações. Então, se você acha que você perde um pouco de consciência, perde um pouco de controle em algumas situações, talvez no começo seja importante evitar elas. E depois você se coloca, né, nessas situações, mas você realmente exercita essa consciência antes para entender exatamente como você vai se comportar. Cada pessoa vai ter uma questão comportamental, mas eu acho que eu consegui explicar mais ou menos tudo o que acontece, né? Esse processo todo que a gente vai usando essas ferramentas, a gente vai fazendo exercícios durante as consultas, às vezes escutar, falar, exercitar, tudo isso vai fazer parte do seu processo de mudança comportamental em relação à alimentação, em relação aos alimentos, às vezes em relação ao seu corpo também. E daí a gente chega no nosso final feliz, né, de você ter conseguido aí ter sua liberdade, sua autonomia, que daqui a pouco você vai estar fazendo boas escolhas alimentares naturalmente e que você vai comer as coisas que antes você sentia muita culpa comendo de forma mais natural, de forma mais neutra, entendendo que isso faz parte também de uma alimentação saudável. E apesar de eu ter romantizado um pouquinho nesse final aqui, é isso que a gente almeja, né? Esse vai ser nosso objetivo. E ele pode demorar semanas, ele pode demorar meses, ele pode demorar anos para acontecer, porque depende muito de quanto tempo que você tá, né, nesse processo de má relação com a comida. Então, é muito individual e depende de pessoa para pessoa. Então, é importante também a gente não se comparar em nenhum momento com outra pessoa que está passando pela mesma coisa que a gente, porque nunca é a mesma coisa, literalmente, né? Pode ser uma coisa parecida, mas todo mundo tem o seu histórico, todo mundo tem uma coisa diferente por trás. Então, se você acha que você precisa dar o primeiro passo, eu tô aqui para te mostrar o caminho, para te dar a mão nesse começo, para te guiar nesse caminho. Vou ficar muito feliz em fazer isso. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui, por favor, que eu vou responder todas que vocês deixarem aqui. E eu espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, você curte. E se você acha que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, você encaminha esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.